Olha, continuando aí a nossa incursão, né, Jefferson, no mundo das campanhas eleitorais, você sabe, né? Eu, Israel Leal, aqui do Recife, jornalista, consultor de marketing político, meu amigo aqui, Jefferson Rodrigues, direto de Juiz de Fora, também jornalista, também consultor de marketing político. A gente tem aí uma vasta experiência em campanhas eleitorais e a gente está dedicando um pouco do nosso tempo esses dias para dar informações aí básicas, importantes, para quem vem para a disputa, quem é pré-candidato hoje, vem para a disputa em 2026, porque a gente tem visto aí no nosso trabalho, né, Jefferson, nas nossas reuniões aí com políticas Brasil afora, que tem muita gente ainda que não tem noção do que é uma campanha eleitoral, Jefferson. E hoje a gente vai falar de um tema que talvez seja um dos mais complicados para que as pessoas entendam tanto como funciona, quanto como operacionalizar, que é o tal do financiamento coletivo, né? As vaquinhas aí que podem ser feitas para que você possa angariar aí fundos para o seu projeto eleitoral. Jefferson, muito bem-vindo. Vamos embora falar sobre eleições. Vamos lá, Israel, nesse nosso bate-papo, como organizar uma campanha, como ter uma noção, entender toda a dinâmica de uma campanha. A vaquinha ela é muito estratégica, porque para muitos candidatos, né, ela representa a chance de arrecadar recursos, principalmente em partidos que, de repente, eventualmente, ainda não têm fundo partidário, não têm acesso a fundo partidário, o fundo é muito pequeno, enfim. E assim, eu vou começar falando da vaquinha do financiamento aqui, o Israel, pegando o gancho no vídeo anterior nosso. Se você não assistiu, corre lá para assistir o vídeo 2, que a gente fala do financeiro de uma campanha, que no final o Israel já começou a falar da vaquinha do ponto que ele trouxe num país hoje que a gente tem um percentual muito grande de endividamento da população. A população está dizendo isso nas pesquisas, inclusive, é uma preocupação. Como que você espera que alguém doe dinheiro para o seu projeto político? Por que eu vou colocar isso? Vou trazer exemplos agora, de 2026. A gente que trabalha, Israel, eu, os profissionais que estão nessa área, nós seguimos no Instagram, nas redes sociais, dezenas, milhares de políticos espalhados pelo Brasil todo, todos os tipos de cargos, enfim. Então, a gente acompanha muita coisa que acontece. E, do nada, né, dia 15 de maio, começou oficialmente a vaquinha. E aí, 16, 17 de maio, do nada, vou repetir isso, do nada, pipocam pré-candidatos ali na minha linha do tempo, nos stories, com a divulgação da vaquinha. Já vi nos stories gente assim, ajude a minha campanha, e os dados da vaquinha, o link. Então, assim, eu estou começando até um pouquinho adiantado, mas vem cá, vamos fazer um raciocínio, né? Vocês acham mesmo que alguém vai ajudar a sua campanha? A pessoa tem um orçamento familiar ali, mensal, tem os compromissos financeiros dela. Ela vai ver um story seu pedindo dinheiro para você fazer uma campanha eleitoral, ela vai dar dinheiro para você? Até a questão filantrópica hoje em dia, às vezes está difícil a arrecadação de dinheiro, que dirá para uma campanha eleitoral. Então, assim, esse é o erro, para mim, primário, é um erro de raciocínio, né, Israel? De assim, poxa, porque o projeto eleitoral é seu, então se vira para pagar, por que você quer o meu dinheiro? E outra coisa, o noticiário ou as redes sociais, sempre a imprensa bate muito, ela reforça muito. O fundo eleitoral brasileiro é de não sei quantos milhões, bilhões, ela dá essa cifra. O cidadão comum, as pessoas aí no dia a dia, elas veem essa notícia e, para elas ficam na cabeça delas o quê? Quem vai fazer campanha tem muito dinheiro. As pessoas não sabem como que é fundo partidário, como que é divisão de recursos, as pessoas não sabem que tem partidos que não têm acesso. Isso não é do conhecimento geral.
Então, quando você surge pedindo dinheiro assim do nada, você ainda causa uma indignação do que, pô, mas esse pessoal tá com o dinheirão que eles têm, eles ainda querem mais, ainda querem o meu dinheiro. Então, eu comecei trazendo essa situação aqui, né, o Israel, porque vamos pensar do lado de lá, que é o eleitor, a pessoa que recebe o seu pedido de dinheiro. Olha o raciocínio que ele vai fazer. Ele não vai te ajudar, né? Então eu trouxe isso, Israel, fazer esse grande raciocínio, porque eu vi isso acontecer. Aqui na minha cidade tem gente que fez isso, eu estou vendo a pessoa fazer, e eu estou assim, não é possível. Isso vem acontecendo. Vem acontecendo. Não, agora eu vou passar para você, Israel, né, para você complementar esse raciocínio, mas eu queria só jogar esse choque de realidade. Vamos olhar por esse lado do eleitor que está vendo você pedindo essa contribuição. Exato, Jefferson. Isso vem acontecendo muito mesmo, e a gente precisa realmente fazer uma reflexão inicial antes da gente falar aqui em plataforma, como em algum tipo de estratégia que pode ser usada e tal. Mas é preciso entender que você está pedindo a pessoas que podem estar com dificuldades para fechar o mês, né, para pagar contas básicas. Então, a chance de você levar um não é muito grande. E assim, quando a gente vai dar uma olhada, né, na maioria das campanhas que utilizaram desse artifício, ao longo das últimas eleições, quando começou a ser possível esse tipo de financiamento, a gente vê que a participação é muito baixa, né, de doação externa via vaquinha. Muito, muito baixa. São muito poucos os projetos que conseguem realmente ter um financiamento robusto por meio da doação de pessoas nessas vaquinhas. E por que é que essas poucas pessoas, então, conseguem, a maioria não? A primeira coisa que você tem que pensar é isso que o Jefferson falou. Por que de acho alguém vai te dar dinheiro para você fazer sua campanha eleitoral? Primeira pergunta que você tem que fazer é essa. Qual é a motivação? Né? Existe alguma motivação? Porque, cara, se não existe nenhuma motivação e você não consegue dar uma motivação, não peça. Não peça. Se você não consegue achar uma motivação, não peça. Agora, se você tem a sua candidatura aí muito bem, vamos colocar assim, resolvida, né? Entendida sobre qual é a sua narrativa, qual é a dor que você quer trabalhar para resolver aí do cidadão, quais são os problemas que você vai querer enfrentar caso seja eleito. Aí a gente tem um ponto de partida. Não estou dizendo que isso vai fazer com que a pessoa doe para você, mas você começa a ter uma motivação aí. Então, você começa a trabalhar a motivação para que o cara possa pensar em lhe doar algum dinheiro. Mas a primeira coisa é essa. Entenda quais são as dores, quais são os problemas que você vai resolver caso seja eleito. Porque é em cima disso que você vai construir a sua narrativa de solicitação aí, né, de doações via vaquinha. Você não vai pedir dinheiro para o seu projeto político. Você vai pedir dinheiro para ajudar um projeto que quer resolver o problema da falta de asfaltamento aí na maioria das ruas da tua cidade. Né? Eu acho que seria esse, né, Jefferson, o primeiro passo para que alguém possa pensar em pedir dinheiro para outro. É entender qual é a motivação que você vai dar para que a pessoa, primeiro, se sinta pertencente daquele projeto, né? Pô, esse é um projeto que vai trazer um benefício direto para mim. Então, de repente, se eu doar alguma coisa ali, eu ajudo a, quem sabe, asfaltar aqui a minha rua, né? A rua da minha casa. Eu acho que esse é o entendimento inicial para que você possa partir para uma construção. O que é que tu pensa sobre isso, Jefferson? Eu acho que nossa, ficou para mim muito qual o motivo? Por que as pessoas precisam contribuir com a sua candidatura?
Vamos colocar, pega uma folha de papel, escreve isso e tenta responder. Acho que é a largada que a gente tem aí. É um exercício fundamental, né? Eu vou trazer uma reflexão que ela não vale só para a vaquinha. Na verdade, a gente usa essa reflexão para um projeto eleitoral como um todo, mas tenta aplicar ela na arrecadação. E, assim, eu tive contato com um vereador que tinha um grande projeto eleitoral, ele tinha vontades ali, e numa reunião, num bate-papo, ele falou assim, não, porque o meu sonho é ser presidente da República, e eu vou chegar lá. Ok, perfeito, ele tinha um projeto. Só que ele manteve isso dentro do discurso político dele. Meu sonho. As pessoas não vão votar em você para você realizar o sonho de ser presidente da República. O professor Marcelo Vitorino fala muito isso também. Sim. E eu lembrei dele quando eu tive contato com esse vereador. Esse vereador batia muito na tecla. Acabei, não me contratou e tal, e acabou depois ele perdeu, inclusive, a reeleição para vereador, porque ele bateu muito na tecla de sonho. Arrecadação é isso. Se você quer ser deputado, o problema é seu. Se você tem um sonho de ser deputado, o problema é seu. As pessoas não vão te ajudar nisso. Inclusive no momento em que a classe política passa por uma grande rejeição da população. Uhum. A população está fadigada dos políticos. Então, você tem que dar argumentos para a coletividade. Vamos realizar o nosso sonho de conseguir mudar uma comunidade, um bairro, um estado, melhorar o asfaltamento das rodovias, a segurança. Tem que ser um projeto coletivo. As pessoas elas têm que estar contribuindo para um projeto e não para a sua candidatura. Então, o Israel ele destacou muito qual o motivo. Antes de você se cadastrar numa plataforma e sair divulgando dê dinheiro para mim, crie um diálogo com essas pessoas para que motive elas a contribuir. Ah, mas eu comecei agora a pré-campanha, eu preciso botar a vaquinha no ar. Também entendo essa urgência, tem pouco tempo. Ótimo, faça isso. Mas tem uma estratégia, tem um discurso. Exato. Um card, um story com um link ali dizendo ajuda a minha campanha, meu amigo, assim, difícil. Na Israel. Então, assim, eu acho que a largada é por que ajudar? Exato. Motivação, né? Que no final de tudo, motivação é o que você vai trabalhar, como você falou, na campanha toda. Você precisa entender por que a pessoa vai votar em você. Então, precisa ter um motivo, né? E o motivo, como você bem disse, Jefferson, não é o sonho pessoal do candidato. O sonho pessoal do candidato é do candidato. Você falou aí, se você quer ser deputado, o problema é seu. E olha que às vezes é um problema mesmo, tá? É um problema de quem tá querendo essa vida, mas é um problema de cada um. Em segundo lugar, eu acho também, Jefferson, que a transparência nesses casos, ela deve ser redobrada. Um primeiro ponto é que essas plataformas, você não pode sair criando vaquinha em qualquer lugar que você queira, tá? Você precisa de uma plataforma que seja validada pelo TSE. Lá no site do TSE você vai encontrar essas plataformas, tá? Então você vai escolher uma delas e vai trabalhar com uma delas. Nessas plataformas já tem alguns mecanismos de transparência sobre o dinheiro que está sendo arrecadado. Mas além disso, o que é que eu sempre recomendo, né? Quando você vai fazer uma campanha de arrecadação, você tenha objetivos específicos para cada arrecadação. Exemplo, você precisa de você fez o planejamento ali, né? O planejamento que você assistiu os primeiros vídeos da gente, fez o planejamento financeiro, fez a organização de campanha, o plano, e você sabe que vai precisar de 20 mil reais ali para fazer um impulsionamento aí para sua região. 20 mil reais de impulsionamento. Crie uma campanha específica
para esses 20 mil reais voltados para impulsionamento. Isso é transparência. Você não vai pedir o dinheiro aí, eu preciso de, sei lá, 500 mil reais para minha campanha, e você não vai dizer onde é que cada coisa é aplicada. A partir do momento que você dá, cria e faça uma por vez, tá? Não faça de forma atabalhoada, pedindo dinheiro para tudo ao mesmo tempo. Mas vá primeiro no primeiro marco, 20 mil reais para meu impulsionamento. Faça toda essa campanha, vai informando o quanto já foi arrecadado, até para motivar as pessoas, né? Você incentivar outras pessoas a entrarem na arrecadação. Então você vai mostrando que há uma transparência ali, e aí quando finalizar você coloca aquele marco, atingimos os 20 mil reais para a nossa arrecadação. Depois agradece as pessoas que fizeram o impulsionamento, que fizeram a doação. Isso é muito importante também, porque o cara vai te dar dinheiro, bicho. O cara tirar dinheiro do bolso para dar para um político é uma coisa extremamente rara. A gente está falando aqui de um assunto sobre algo que é extremamente raro de acontecer. Mas acontece, se houver um trabalho, houver transparência, houver a motivação certa, alguém vai te doar alguma coisa. Agradece essa pessoa, né? Mostra a gratidão pelo esforço que essa pessoa fez em tempos tão difíceis no Brasil. Terminou essa campanha, vai para outra campanha. Eu preciso agora de 10 mil reais para custear aqui o combustível que eu vou precisar durante a campanha eleitoral. Mesma coisa, aí começa a campanha, incentiva as pessoas, vai mostrando com transparência quanto já entrou e quanto falta. No final, avisa que chegou lá e agradece a todo mundo. Eu acho que é o básico, né, para a gente fazer uma campanha de arrecadação minimamente transparente, com a ajuda dos artifícios que a própria plataforma vai te dar, e minimamente coerente com o momento das pessoas, né? Mostre que aquele dinheiro tem uma destinação certa e que você tem esse comprometimento com aquele fim. Vale dizer, né, Jefferson, antes de eu passar para você, que como é que funcionam essas plataformas? Você vai fazer a campanha, o dinheiro vai entrar na plataforma, você não vai sacar esse dinheiro agora, tá? Isso é importante dizer. Ninguém toca nesse dinheiro antes da criação da conta oficial de campanha. Então, depois da convenção, depois que você tem o CNPJ de campanha, você vai lá, vai abrir uma conta bancária, aí o dinheiro pode ser transferido para aquela conta bancária, né? Mas lembrando que todo esse dinheiro, ele precisa ter prestação de contas depois, tá? Então, mais uma vez, voltem nos vídeos anteriores para você entender do que a gente está falando sobre a prestação de contas do contador, de repente alguma coisa jurídica também. Tem que ter muita atenção nessa questão desse dinheiro que vem da vaquinha virtual. Mas daqui para lá aconteceu alguma coisa, eu não vou ser mais candidato. O dinheiro volta para as pessoas, tá? Por isso que é muito importante só confiar nas plataformas que o TSE indica. Porque se por um acaso a campanha não vingou, o dinheiro vai voltar para quem fez a doação. Jefferson, eu falei demais, passo para você. Nada, perfeito, você já deu um geral aí nesse funcionamento, e eu acho que a gente tem, e vamos falar na nossa próxima aula sobre a organização da comunicação de uma campanha, mas eu vou antecipar um ponto aqui. A gente tem a organização de uma campanha do ponto de vista da narrativa, dos conteúdos que você vai colocar nas redes sociais, da parte da comunicação offline, etc, etc. Isso está na próxima aula. Mas, quando você tem a vaquinha, a arrecadação, você tem uma estratégia de comunicação para ela. Mais uma. O Israel antecipou alguns pontos aí, e eu vou complementar com outras possibilidades, que é o quê? Faça cards, carrossel, para o seu Instagram, explicando o porquê. O Israel deu um excelente exemplo do que, olha, eu preciso de X mil reais, 20 mil reais para o tráfego, então vamos lá.
Se você não tem essas noções, faça um carrossel que explique, olha, por que eu preciso? Porque eu tenho um gasto com tráfego, com gráfica, com isso, com aquilo. Explica para as pessoas, de repente, olha, eu sou candidato pela primeira vez, eu não vou receber dinheiro do partido. Como eu falei no início, as pessoas não sabem a condição do seu partido, não sabem se você tem fundo. Na cabeça delas, você vai ter aqueles bilhões ali do fundo. Então, você Exatamente. Tem que explicar. Meu partido não tem acesso ao fundo, ou então o meu partido vai priorizar candidatos de reeleição, então eu que estou estreando não vou ter acesso, então preciso dessa... Você precisa fazer uma comunicação que mostre para as pessoas o porquê você está pedindo esse dinheiro. E essa comunicação, gente, 2 vezes por semana, se for o caso. Você vai ter que alimentar essas pessoas com o quê? Com informações só sobre a arrecadação. Explicando, fazendo a divulgação é que todo mundo faz, mas ninguém dá motivo, ninguém explica, ninguém situa. Daqui a pouco, na imprensa, vai começar a vir as notícias do quê? O fatiamento do fundo em 2026 ficou assim assado. Tal partido isso, aquilo. Se você não explicar, as pessoas vão olhar e falar assim, mas... Então, o fundo que já está beirando aí 5 bilhões, né, Jefferson? Exatamente. Então, assim, quando a pessoa escuta 5 bilhões de reais para a campanha eleitoral, acha que todo mundo que disputa a eleição vai estar milionário. Seu vizinho que você está contando que ele vai te ajudar, o seu cunhado que você está contando que ele vai te ajudar, ele vai olhar e falar assim, mas eles têm 5 bilhões de fundo, para que ele está querendo o nosso dinheiro? Ele não sabe as condições do seu partido nem da sua candidatura. Cabe a você informar isso a ele. E a segunda informação que você tem que fazer ninguém vai doar dinheiro para projeto que parece fracassado. Então, quando você divulga aquele print, algumas plataformas elas dão um ranqueamento, né, de pré-candidatos que estão ali, quanto que já arrecadou, elas têm essa opção. E aí você tem mania de dar print naquilo ali para colocar. Se você dá um print naquilo ali na segunda-feira e diz, olha, eu tenho R$100, na quarta você tem 100, daqui a um mês você tem 100, meu amigo. Primeiro, não divulga print. Não precisa mostrar quanto que você ficou arrecadando. Mas estabeleça uma estratégia que o sujeito que ia te dar 100, ele pode te dar 4 vezes de 25, se for o caso. Isso. Mas crie uma estratégia de crescimento. Olha, a campanha está recebendo. As pessoas que acessarem a tua plataforma, elas precisam ter a noção de que está crescendo a arrecadação e não que está estagnado. Estagnado é a mesma coisa no raciocínio de qualquer um. Estagnado significa o quê? Está fracassado. Então, mas o Marcel Van Hatten, o Deltan Dallagnol estão lá em cima. Exceções. E mesmo esses, com exceções, eles têm estratégia para quê? Para chegar nos doadores. Isso. Então, não olhe para um político de carreira que é estourado em engajamento e tudo, e queira, eu vou ser igual a ele. Não. Se coloque também no seu lugar de pensar assim, eu preciso de uma estratégia minha. Então, é importante ter essa malícia, saber fazer um jogo de comunicação ali, porque senão a pessoa não vai querer te dar dinheiro e ainda vai achar que o seu projeto é uma canoa furada. Não, tá certíssimo, Jefferson. A gente precisa entender que é a mesma lógica do voto útil, né? Ninguém vai votar em quem não tem chances de vencer. As pessoas tendem a não votar. Não é que ninguém vai votar, mas tendem a não votar em quem está lá na frente. E nesse caso aí, como o Jefferson falou, é muito importante a gente ter estratégia de mostrar crescimento da mesma forma durante a campanha que a gente faz estratégias para mostrar crescimento na rua, na rede social, ao colocar de forma escalonada militantes, né, para trabalhar tanto no digital quanto nos sinais de trânsito, nas ruas.
tudo isso tem uma estratégia de escalonamento para mostrar força. Mesma coisa aqui. Então, só para também já fechar aqui, porque eu acho que a gente já trouxe todos esses pontos relacionados à vaquinha, mas o que eu quero frisar aqui é a necessidade realmente de se ter estratégia, planejamento para tudo, inclusive na questão da vaquinha. Não é só se cadastrar lá e sair pedindo dinheiro. Você precisa dar um motivo, você precisa ter estratégia de crescimento, você precisa ter ações de comunicação específicas para poder cobrir cada objetivo da tua vaquinha. E realmente isso necessita de um exercício de reflexão e de planejamento. Então, assim, começa a pensar, coloca no papel, vai anotando e tenta criar aí o teu planejamento. E a gente, lógico, fica aqui à disposição, tá? Como a gente vem frisando, já temos aí, né, Jefferson, uma longa estrada aí, juntando aí da cerca de 40 anos de trabalho na comunicação política, e a gente tem isso como nosso trabalho. Então, precisa de um apoio nisso? Manda aí uma mensagem para a gente, os contatos estão aí na descrição, que a gente pode te ajudar nisso também. Mas, Jefferson, meu amigo, eu acho que a gente cobriu bem aqui a vaquinha, né? Teria algum outro ponto que a gente poderia adicionar, mas eu acho que a gente falou da plataforma, a gente falou de estratégia. Olha, é um videozinho aqui de menos de 30 minutos, que quem assistir, com certeza vai ter uma noção geral, né? Tem uma noção geral e tem condições de criar uma campanha de arrecadação muito, mas muito melhor do que a gente está vendo acontecer por aí nessa largada aí da possibilidade do financiamento coletivo. Com certeza. Isso não tem a menor dúvida. Se você tem alguma dúvida, quer uma consultoria aí, uma ajuda para a organização do seu projeto, né? Faça contato com a gente. De repente deixa seu comentário aí, mas com a proximidade do período eleitoral, às vezes a gente não vai conseguir ficar respondendo comentários, então chama a gente nos nossos contatos. O importante é que o projeto eleitoral é muito sério, então leve ele a sério na organização de todas as etapas. Essa aqui, para você que chegou nesse vídeo, já é a terceira aula, a terceira etapa que a gente está passando, então tem as duas anteriores, da organização da campanha, do financeiro, e a gente vai trazer a próxima, fico de olho aí no próximo vídeo, o próximo bate-papo, que é sobre a área da comunicação. Se você já começou, dá uma olhada, vê o que você consegue ainda. Tem coisas erradas? Não, vamos reorganizar antes de eu seguir. Encare o seu projeto com a seriedade que ele merece. E a gente está aí para tentar dar uma ajuda nisso. Joia, meu amigo. Então vamos lá. Pessoal, antes da gente se despedir, deixa aqui o teu like nesse vídeo também, tá? Se inscreve no canal por onde você está assistindo esse vídeo. E como o Jefferson falou, entre em contato com a gente. Deixa o teu comentário aqui também com tua opinião sobre esse assunto. E a gente volta já com um novo vídeo nessa série que a gente está fazendo aí sobre as principais dúvidas, os principais pontos de um planejamento de comunicação, um bate-papo que é muito importante para você que vai ser candidato nesse ano. Meu amigo Jefferson, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Até mais.